Olá, eu sou Simone Lourenço e sejam todos bem-vindos à segunda aula da terceira jornada do Alfabetiza Já. Na aula de hoje, veremos um pouco sobre a ludicidade na alfabetização e qual a importância de jogos e brincadeiras na aprendizagem, verificando como isso pode favorecer a aquisição da leitura e da escrita. Apresentarei também algumas atividades lúdicas envolvendo letras, sílabas e palavras que podem ser utilizadas com as crianças. Ao final dessa aula, te darei um presente, que será um arquivo de um jogo para baixar. A Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1959, já fala desse princípio, que é o princípio 7, que é sobre o direito da criança à ludicidade. A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais deverão estar dirigidos para a educação. A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício deste direito. Mas o brincar vai muito além de ser compreendido como uma necessidade da criança, pois jogos e brincadeiras contribuem para o desenvolvimento como um todo dos pequenos e ainda é defendido por vários estudiosos por suas contribuições na aprendizagem. Vejamos o que Sada Marta Ide diz sobre o jogo em seu artigo publicado no livro organizado por Kishimoto, Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. O jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral. As crianças ficam mais motivadas a usar a inteligência, pois querem jogar bem. Sendo assim, esforçam-se para superar obstáculos, tanto cognitivos quanto emocionais. Estando mais motivadas durante o jogo, ficam também mais ativas mentalmente. O uso do brinquedo-jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos para a relevância desse instrumento para situações de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento infantil. Então, aí está a fonte dessas três últimas citações, que é o livro Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação, organizado por Kishimoto. Por tudo isso, temos visto a importância dos jogos para o desenvolvimento da criança e como grande aliado no processo de ensino e aprendizagem, não sendo diferente no ensino da leitura e da escrita. Sendo assim, vou apresentar a seguir alguns tipos de jogos, brincadeiras e situações que podem ajudar na alfabetização. A gincana da alfabetização. A gincana é uma atividade que as crianças amam e a gincana da alfabetização pode ser excelente para motivar os alunos a aprenderem mais sobre o sistema de escrita alfabético. Pode ser feita diariamente durante uma semana ou mais. Forme equipes, elenque tarefas que podem ser orais ou escritas. Monte um cartaz para ir mostrando a pontuação. A seguir, sugestões de atividades que podem ser usadas. Os desafios podem ser falar ou escrever uma palavra ou um conjunto de palavras iniciadas com determinada letra, falar ou escrever palavras que rimem com uma palavra dada, dizer palavras com 1, 2, 3 ou 4 sílabas, elaborar frases com uma determinada palavra, dizer palavra sinônima ou antônima a uma palavra dada, pedir listas de palavras com determinada sílaba, formar palavras a partir de outras,
descobrir palavras dentro de uma, por exemplo, ele dentro de elefante. Então, falando um pouquinho sobre esse jogo, né? O tradicional bingo, que é usado com os números, né? E que também pode ser usado para ensinar os próprios numerais, tem ganhado uma versão mais alfabetizadora. Nesse caso, os numerais são substituídos por letras, sílabas, que podem ser as simples, as complexas ou as duas juntas. Pode ser também de palavras. E as cartelas, então, são adaptadas conforme a necessidade da turma ou o momento de alfabetização em que elas se encontram. No bingo da foto, temos um modelo com sílabas simples, que é o arquivo que ficará disponível para baixar no final da aula. Esse modelo, né, possui 36 cartelas, que ficarão disponíveis para vocês. Brincadeiras tradicionais. Muitas brincadeiras tradicionais podem ser aproveitadas no processo, no momento da alfabetização. Até mesmo aquelas que é mais frequente vermos as crianças brincando espontaneamente, sozinhas, sem a intervenção de um adulto. Podem também ser aproveitadas para alfabetizar. Lembra dessa? O Beltrano roubou pão na casa do João. O Beltrano roubou pão na casa do João. Quem? Eu? Você? Eu não. Então quem foi? Foi o fulano. Nessa, você pode trabalhar a ordem alfabética, colocando a regra na hora da resposta ou então quem foi. E a criança deverá dizer outra com a letra seguida do seu nome, na sequência do alfabeto, como no exemplo, né? A Karina, então, deveria dizer alguém que vem com a letra D na sequência. Aí fica a Karina roubou o pão, e aí quando ela for perguntar, quando ela for dizer quem foi, né? O próximo será a Daniela. E assim por diante. Outra coisa que eu posso mostrar também é em relação à rima, né? Que nessa brincadeira é pão, troca por gel, que vai rimar com Joel. Então, o Beltrano roubou gel na casa do Joel. E eu posso pedir que as crianças deem outras sugestões, aproveitar para explicar o que é rima, mostrar a rima. E, enfim, são várias formas com que pode ser aproveitada essa brincadeira. A forca pode ser adaptada para crianças que ainda não estão alfabéticas, com mais dicas da professora. O stop também pode ser adaptado, feito coletivamente ou por equipes, sendo excelente para trabalhar a literação e aumentar o repertório de palavras das crianças. Versos de parlendas, muito usados e embaralhados para a criança colocar na ordem certa. Enfim, o nosso folclore já traz um monte de possibilidades. Outro jogo muito comum também no universo infantil, o jogo da memória, além de trabalhar a memória como o próprio nome já diz, pode também ajudar na concentração, na atenção e, além disso, também pode ser usado na alfabetização, trabalhando letras, sílabas ou palavras conjugadas com as figuras.
dominó é outro jogo que também pode ser usado na alfabetização, representando figuras com letras, sílabas ou palavras. Pescaria. Até a ideia da pescaria pode ser usada para alfabetizar. Para essa atividade, podemos usar pratinhos ou potinhos, caixinhas, cartões com figuras e cartões com ou letras, ou sílabas, ou palavras. Nessa situação, usei um prendedor para pescar. A ideia é pescar a figura e sua letra inicial, ou sílaba, ou nome correspondente, colocando-os lado a lado. A partir de agora fica disponível para baixar o jogo, o bingo de sílabas simples. Finalizarei com uma história e um grande abraço e até a próxima aula. Hoje vou contar para vocês a história da fábula A Raposa e as Uvas. Uma raposa morta de fome saiu a procurar comida. Encontrou uma parreira cheia de uvas. Então resolveu pular para alcançá-las. E tentou várias vezes, mas sem sucesso, pois as uvas estavam muito altas. A raposa ficou zangada e foi embora dizendo que as uvas deveriam estar verdes.